A criação de um plano municipal de ocupação do espaço público em Araraquara foi tema de audiência pública de autoria da vereadora Fabi Virgílio. Intitulada Plano Municipal de Ocupação do Espaço Público pela Cidadania, Ressignificar para Pertencer, a discussão teve o objetivo de trazer luz e sensibilidade ao projeto de lei complementar que dispõe sobre o assunto. De acordo com a parlamentar, a lei proposta busca nortear Araraquara sobre princípios de ocupação de espaços públicos pela cidadania. É uma iniciativa que nasce da Frente Parlamentar pelo Direito à Cidade. Então foi pensado a muitas mentes, muitos corações. Então, pensando esses bens públicos, pensando essa cidade de todas as pessoas, a lei ela vem para sacramentar iniciativas, ações, vontades que queiram ser materializadas no dia a dia da cidade. Então, a ideia é que a gente tenha, por força de lei, algo que dê um marco inaugural para que as pessoas possam cada vez mais fazer uso e ocupação desses espaços pela cidadania, porque a cidade ela tem que ser de todas as pessoas. O representante da comissão organizadora do festival Já Deixa Salvo pontuou que usou muito os espaços públicos da cidade, como o Parque Pinheirinho e o Gigantão. Eu sou filho dessa ocupação. Eu sou professor de educação física e eu aprendi a nadar no Pinheirinho, né? Então tenho uma gratidão eterna pelo parque e sou professor de natação. Então isso tem tudo a ver, né? E eu sou muito feliz por isso. Outra coisa, eu fui atleta de vôlei, né? Joguei dos 10 até os 20 anos de idade. Morava na Vila Xavier e atravessava a cidade para ir ao Gigantão. E sou professor de educação física por conta do Gigantão, por conta do Pinheirinho, por conta de tudo isso que acontece desse movimento. No entendimento do vice-diretor da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara, não se pode esquecer que a ocupação dos espaços públicos não parte apenas do poder público. Qualquer política pública que a gente vai pensar para os espaços públicos e para sua utilização, ela deve estar pensando fundamentalmente em articular diferentes grupos para que esses usos eles aconteçam. Quando a gente olha, por exemplo, para a feira, para o rolê feira, né, um projeto interessante aqui de Araraquara, você tem ali a ação do poder público, né, da praça, de algum suporte, de uma legislação que ajuda os coletivos se articularem, se organizarem, a economia solidária. Então você tem mecanismos de políticas públicas em diferentes sentidos que se agrupam, se congregam para que o uso daquele espaço aconteça. Então não é uma política específica, uma única política, é uma articulação de ações para que a efetividade ela aconteça. É claro que quando você olha para um espaço e você quer que ele seja utilizado, alguns elementos são essenciais. O espaço não pode estar degradado, o espaço tem que ter condições de segurança, o espaço tem que ter condições de acesso. Então tem alguns elementos que são essenciais. Agora, o uso propriamente dito como uma dinâmica que passa a ser incorporada pela população do município, a população de um bairro, ela não acontece com um decreto, ela é de fato uma construção, né, por um conjunto de políticas que recai sobre um determinado local para que ele seja utilizado e assim apropriado pela população. Para a professora doutora em Planejamento Urbano da Universidade Federal de São Carlos, a apropriação dos espaços existentes tem que ser uma luta diária. Calçadas, ruas, praças, escolas, teatros, são espaços do coletivo, às vezes com alguém restringindo o uso, mas a maior parte das vezes é por falta de ocupar esses espaços. Então a gente está lembrando aqui que ruas são nossas, calçadas são nossas, praças são, né, da população. Então acho que esse projeto que está sendo discutido hoje, esse projeto de lei, ele vem relembrar, né, que a cidade é nossa, que a cidade é feita para as pessoas, que a acessibilidade, a possibilidade da gente usar esses espaços depende muito dessa apropriação dos espaços que são coletivos e da qualificação desses espaços. Eu falei mais da questão física, né, que é a minha área de arquitetura, urbanismo, mas é por isso, porque um espaço bem qualificado, limpo, com bancos, com árvore, né, com sombra, com piso, ele colabora para isso. Então, muitas áreas, principalmente nos bairros, que foi o que eu falei, estão hoje abandonados. E
por diversos motivos, acabam não sendo ocupados. Então, a gente está aqui, eu acho que é quase um apelo, né, de que comunidades dos bairros, o centro da cidade, todas as áreas que são de uso coletivo sejam apropriadas. Conforme lembra a Fabi sobre a Praça das Bandeiras, o desafio de ressignificar os espaços públicos é constante. Em 2010, mais ou menos, quando a gente começa o processo pela Associação Amigos da Praça das Bandeiras a fazer um processo de ocupação cultural da praça, ressignificando aquele espaço que antes era tido como a Cracolândia de Araraquara, e a gente reocupa e ocupa aquele espaço com muita cultura, esporte, com várias atividades de bem viver, a gente começa a ter uma ofensiva também por parte de alguns vizinhos. E isso chegou até o Ministério Público lá atrás. E o Ministério Público fez com que a gente fosse impedido de manter as atividades culturais durante um período. Se naquela época nós tivéssemos uma lei como esta, muito provavelmente essa ação não fosse uma ação que impedisse. Depois foi se construindo alternativas, caminhos, a associação se consolidou como uma pessoa jurídica, que isso facilita o trato com as instituições que existem na cidade. Então, a lei ela vem para sacramentar exatamente essa base principiológica de outras ações e iniciativas na cidade possam se fundamentar e garantir que elas possam acessar e fazer com que a ocupação aconteça de maneira livre e fluida mesmo, para garantir o direito ao direito a essa cidade que a gente tanto ama.